porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A revista Exame publicou em junho deste ano, portanto 3 meses atrás, um artigo dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Isso reflete em números: 18,6 milhões de brasileiros. Isso equivale a 9,3% da população convivem com o transtorno. Bom, esses dados são de junho, portanto, dados bem atuais. E o texto que nós lemos, de Mateus, foi relatado por volta de 2000 anos atrás. Será que Jesus já previa esse caos que nós chegaríamos agora, em 2019? Será que alguém tem alguma dúvida de que esses ensinamentos de Jesus são bem atuais? Então, quando o Dida me convidou para falar, nesta noite, comentou sobre a série temática desse mês, eu fiquei pensando em algo que tinha a ver com a minha vida. Algo que eu também sofresse. E há muita crença que o pastor ou um líder religioso é algum tipo de super-homem, não sofre com doenças emocionais. E tem muitos pastores que, de fato, eles tentam passar essa imagem. Veja, eu disse tentam, isso ocorre, creio eu, motivos vários, mas talvez pelo medo de mostrar algum tipo de fragilidade diante daqueles que o veem muitas vezes como um santo, ou um super crente, uma pessoa que não pode sofrer. Mas eu posso garantir tranquilamente para vocês, sem medo de errar, todos nós, pastores, presbíteros, líderes, quaisquer que sejam, todos passamos por lutas, passamos por sofrimentos iguaizinhos a qualquer outra pessoa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Portanto, tanto eu, tanto o Dida, tanto vocês, todos nós estamos no mesmo barco. Aliás, um problema grave que enfrentamos hoje é o cuidado com nossos pastores e pastoras. Muitos acham que por eles ocuparem o grau mais alto dentro da igreja, estão isentos de sofrerem com qualquer tipo de transtorno mental. E não ficam doentes, não passam por problemas dentro de casa, não brigam com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, não precisam desabafar, ou seja, são verdadeiros super-heróis. Quando na realidade, eles não são. Eles são os que mais precisam de cuidado. Exatamente para poder cuidar, para refletir esse cuidado aos seus membros, que muitas vezes estão lá despejando todas as suas emoções, os seus problemas, as suas mágoas, justamente nas costas deles. Então, hashtag fica a dica, cuidem do seu pastor,
Ele não pediu para eu falar isso. Eu estou falando porque eu já tenho essa prática na minha vida há muito tempo, né? Em especial por conta do meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho na editora Pendão Real e eu convivo com muitos pastores. E o que eu mais vejo, infelizmente, são pastores passando por muitos problemas. E eles se fecham, eles se seguram, justamente para não passar isso para a comunidade. Então a comunidade precisa ter essa sensibilidade de cuidar do pastor. Bom, eu estou dizendo tudo isso para que vocês entendam, em primeiro lugar, que o sofrimento está à porta de qualquer pessoa e ninguém está isento de sofrer. Mas o que é ansiedade? Segundo um site chamado minhavida.com.br, a ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, o que eles chamam de distúrbio de ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos em situações simples da rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha suas atividades cotidianas, já que eles são difíceis de controlar, fecha aspas. Mas então a questão é, como lidar com a ansiedade, ou como vencer a ansiedade? Então, quando Jesus estava pregando esse texto que nós lemos, né, chamado de Sermão do Monte, ele estava ensinando sobre o modo como os homens e as mulheres deveriam orientar a sua conduta ao tornarem-se súditos do reino de Deus. O que é súditos? Submissos ao reino de Deus, ou seja, pessoas capazes de fazer a vontade de Deus. Veja o texto nos versos 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, não tem problema com essa palavra, traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo naquele Sermão do Monte, sobre o que deve ser prioridade nas nossas vidas. E aqui especificamente ele se refere à questão de bens materiais, né? Ou seja, alguém já disse, e vocês já devem ter ouvido isso, que o bolso é o que? A parte mais difícil de se converter, né? Quando um cristão se converte, o bolso realmente às vezes é a parte mais complicada, mais delicada. Então o ser humano, por natureza, ele dá muito valor ao dinheiro, né? Isso é meio óbvio, é meio natural. Por quê? Porque todas as coisas que você vai fazer, você precisa de dinheiro para sobreviver, né? Moradia, comida, vestuário, saúde, locomoção, estudo, etc. Tudo você precisa do dinheiro, né? Então é mais do que natural e até compreensível que nós tenhamos esse, aspas, amor, né, ao dinheiro, essa preocupação com o dinheiro. Mas Jesus ele destaca que preocupar-se com as coisas materiais, em primeiro lugar, demonstra uma perspectiva totalmente equivocada, uma vez que as coisas materiais, elas são passageiras, as coisas materiais não duram para sempre. Então não é possível servir a Deus e as riquezas, porque à medida que você servir a um, desagradará ao outro. Dito isso, Jesus entra no ponto então que nós queremos destacar. Versículo 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O 26 fala: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Note que Jesus está aqui proibindo a ansiedade, porque ele fala o quê? Não andeis ansiosos. Mas ele não está proibindo uma provisão responsável para as nossas necessidades, né? E as necessidades de nossa família. Ele fornece sim os alimentos para as aves, mas para que elas, as aves, possam se alimentar, elas precisam sair em busca
né, desse alimento. Então o que Jesus quer nos dizer é que precisamos reconhecer a Deus como Pai Celeste. Por isso é preciso colocar Deus em primeiro lugar, e ele fala isso no verso 33, né? E confiarmos nele para suprir as nossas necessidades práticas, nossas necessidades básicas. Jesus não está nos dizendo para imitarmos as aves dos céus ou as flores dos campos, né? Até porque isso seria praticamente impossível. Ele nos pede que observemos o cuidado providencial de Deus por essas criaturas, que são menos valiosas do que nós, seres humanos. Então o verso 27 fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou seja, qual de vocês, qual de nós aqui podemos acrescentar um dia, uma hora, um minuto, um segundo que seja ao curso de nossa vida? Ou seja, ser ansioso é inútil sermos ansiosos, uma vez que é impossível eu acrescentar uma hora só sequer ao curso da minha vida. Então aqui nós estamos chegando no que nós queremos falar sobre a ansiedade do ponto de vista bíblico. Nós vimos anteriormente, né, no site que eu citei, sobre o significado de ansiedade, digamos, do ponto de vista da ciência, né, da cultura, enfim, do padrão que nós temos como dentro da nossa realidade. Mas Jesus, ele quer nos alertar sobre a ansiedade sendo falta de fé na providência de Deus. Ou seja, o significado de ansiedade, do ponto de vista que Jesus está tratando, é falta de fé na providência de Deus. Então Jesus, ele não só condena a ansiedade como sendo algo inútil, mas também porque ela é sinal de incredulidade. Ou seja, ela é um sintoma de que eu ou você não colocamos a Deus em primeiro lugar. Então deixamos de confiar em Deus e na sua providência e acabamos depositando a nossa confiança em nossos próprios esforços. E é exatamente aí que vem a ansiedade. A ansiedade acaba sendo fruto das nossas próprias escolhas. Então, quando nós não confiamos na providência divina, providência de Deus, nós acabamos trazendo as preocupações para a nossa própria vida. A ansiedade de comer, de beber, de vestir, toma conta de nós, quando o nosso coração está nos bens materiais ou em nós mesmos. Mas é preciso entender que o ser humano não é fonte de segurança. Ou seja, ele precisa entender, nós precisamos entender, que nós não podemos confiar em nós mesmos. E com isso, o nosso grande desafio é aprendermos a confiar em Deus e aprendermos a depender de Deus. Eu me lembro certa vez que eu fiquei alguns meses desempregado, já estava casado. E eu, como chefe de família, não tinha filhos ainda, mas nós tínhamos uma situação financeira bem equilibradinha. E aí eu fiquei desempregado, nós tínhamos apartamento financiado, minha esposa ainda estudava, pagava a faculdade. E aquela situação me deixou extremamente ansioso, extremamente preocupado. Por quê? Porque a minha confiança estava depositada no meu emprego e no meu salário. E eu tenho certeza que que foi um momento de Deus, de tratamento na minha vida, aqueles meses que eu passei desempregado. Eu estava em casa, não tinha filho, minha casa era pequenininha, eu fazia faxina rapidinho e não tinha o que fazer. O que eu ficava fazendo? Eu ia ler a Bíblia, eu ia buscar Deus. E eu buscava Deus e falava: Senhor, e me vinha vários versículos que a gente ouve falar de providência de Deus, de segurança. E aí a hora que você está vivendo aquela situação, você fala: Senhor, a tua palavra fala isso, mas eu não estou conseguindo, isso não está valendo na minha vida. O que está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim? E a gente começa a ficar numa situação desesperadora. E até que eu me deparei com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, 2 e 3, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por provação, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Uma vez confirmada, produz perseverança.
E eu lembro que aquele texto, né, eu já tinha lido outras vezes, mas é aquela coisa, quando você lê um texto e aquele texto parece que não tem, você não está vivendo aquele momento, aquele texto passa meio que batido. E quando você lê o texto, você está vivendo um certo momento e aquele texto fala ao teu coração de uma forma diferente. E eu confesso que aquilo trouxe uma certa tranquilidade, uma certa paz ao meu coração a partir daquele momento. Mas eu fiquei, de fato, muito ansioso, e eu confesso que eu tenho uma certa ansiedade com muitas coisas. Então, quando eu tenho algum trabalho para entregar, alguma prova, né, para fazer, principalmente se o dia que vai corrigir, algum evento para organizar no trabalho, ou alguma aula para dar na igreja, uma pregação, que seja, alguma coisa que de uma forma eu serei, entre aspas, né, colocado à prova, eu fico, né, ansioso sim. São pressões, são os medos da vida, e constantemente eu confesso aqui diante de vocês, eu preciso pedir perdão para Deus, né, pela minha falta de fé, como nós vimos, falta de fé na providência divina. Isso traz ansiedade, porque eu coloco a minha confiança, a confiança em mim mesmo. Então isso me traz ansiedade. Então eu preciso fazer, né, pedir perdão a Deus pela preocupação que acaba tomando conta do meu coração pelo dia de amanhã. Mas então, quais serão as nossas atitudes diante das dificuldades que enfrentamos diariamente? E aqui eu queria colocar 3 atitudes, né, para nós refletirmos nessa noite. A primeira atitude: descanse em Deus, pois Ele cuida de você. O verso 26 fala assim, né? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então essa frase nos leva a entender que aos olhos de Deus nós temos valor. Ele está nos motivando a confiar nele, né? Perceba que a fala de Jesus nos versos 25 e 31 se refere à comida, à bebida e ao vestuário. Ou seja, coisas básicas da nossa vida. Será que conseguimos viver sem comida, sem bebida, sem vestir uma roupa, sair nu? Não, coisas básicas. Isso Jesus está falando. Então, quando o povo de Israel, se você lembra da história lá da saída do povo do Egito, o que aquele povo estava acostumado a viver? De que forma? Escravidão. Eles eram escravos do faraó, né? E como todo escravo, o que o escravo mais deseja? Liberdade, naturalmente. E até que eles conseguiram essa liberdade, e eles saíram, né, guiados por Moisés. Mas aí eles começaram a se tornar escravos das suas próprias preocupações. Né? Eles ficavam reclamando para Moisés: pô, Moisés, a gente estava lá, escravo, mas pelo menos a gente tinha comida. Agora a gente está aqui livre e não tem comida, e não sei o que, nós vamos morrer de fome. E ficavam murmurando, né, para Moisés, reclamando. E eles não percebiam que Deus estava cuidando deles. Né, Deus mandava um maná suficiente para aquele dia, né? Interessante que o maná para o outro dia, o que acontecia? Estragava, né? Eles tinham sede, batia lá na rocha, saía água. Então era Deus cuidando deles a cada dia, a cada momento. Eles estavam percebendo. Sabe por que eles estavam? E sabe por que Deus estava cuidando deles a cada momento? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, né? Será que nós estamos agindo da mesma forma que aquele povo? Será que nós vamos precisar de 40 anos para aprendermos que precisamos descansar em Deus, porque é Ele, Deus, quem cuida de nós? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meu irmão, minha irmã, descanse em Deus, pois Ele é quem cuida de você. E a segunda atitude que eu queria destacar: cresça na sua fé, pois ela vale muito. Quando eu disse que a ansiedade, do ponto de vista, significa falta de fé, nós precisamos entender essa concepção, que essa concepção, ela é para nos desafiar a reverter esse quadro, né? Não entenda isso como uma crítica ou algo que o desanime. Se nós cremos no Deus do impossível, não há motivo para vivermos ansiosos. Ou então, não há motivo para vivermos lutando sozinhos contra a ansiedade. É preciso gastar mais tempo na presença de Deus. É preciso buscar, investir. Eu falo gastar, mas é investir. Essa é a palavra mais correta.
é preciso investir tempo buscando intimidade com Deus e menos tempo tentando controlar as nossas preocupações. Somos ansiosos porque tentamos controlar aquilo que não podemos controlar. Somos ansiosos porque gastamos tempo nas coisas erradas. É preciso ter foco. Jesus disse: se tivermos fé como um grão de mostarda, um grãozinho, pequenininho, coisas grandiosas poderemos fazer. Mas como que eu alcanço essa fé? Como que eu busco fé? Como eu aumento fé na minha vida? Né? Eu alcanço fé investindo meu tempo na intimidade com o Pai Celestial. Não há outra maneira. Fé não é ter pensamento positivo. Isso é um conceito popular. Fé é resultado de intimidade com Deus. Você lembra o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como é que eu ouço a palavra de Deus? Não tem outra forma de eu ouvir a palavra de Deus se não ser ter contato com a palavra de Deus e intimidade com o Deus da palavra. Então, para eu ter fé, para eu ouvir, como Paulo disse aos Romanos, ouvir a palavra de Deus, é preciso eu manusear a palavra de Deus, é preciso eu ter contato com a palavra de Deus, é preciso eu ter intimidade com Deus. Portanto, se você não ouvir a palavra de Deus, isto é, se você não ler a palavra de Deus e não investir tempo com a palavra de Deus, infelizmente você não vai conseguir aumentar a sua fé a ponto de você confiar em Deus incondicionalmente. Portanto, busque a Deus e cresça na sua fé, porque ela vale a pena. E a terceira atitude que eu queria colocar para nós nessa noite: não se preocupe com o amanhã, mas entregue-o a Deus. O verso 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Um pastor batista chamado Pascoal Piragini Jr., ele tem um livrinho, um livro pequeno, de umas 100 páginas, chamado Ansiedade. Por quê? E nesse livrinho, que é bem prático, inclusive, eu tirei algumas coisas desse livro, nessa nossa meditação, e eu queria ler uma frase aqui na íntegra, que ele fala nesse livro, abre aspas. Alguns estudiosos afirmam que 90%, preste atenção nesse dado, 90% das preocupações que consomem a nossa mente, 90% de preocupações que consomem a nossa mente, são de coisas que nunca virão a acontecer. Olha que interessante, né? Vamos dizer, trágico isso. 90% das nossas preocupações são coisas que nunca vão acontecer. São especulações acerca de fatos que não se realizam, mas consomem a nossa energia e disposição. Fecha aspas. Então, quando conseguimos entender que Deus nos ama incondicionalmente, que Ele se preocupa conosco, que Ele nos valoriza, e alcançarmos um nível de intimidade com Ele, a ponto de elevarmos o nosso grau de fé, passaremos a viver um dia de cada vez, de forma a depositarmos a nossa confiança em Deus e sabemos que Ele tem o controle da nossa vida. Quem é pai e mãe sabe bem, mas quem não é também tem essa noção. Uma criança, quando ela vai atravessar a rua, se ela estiver segurando a mão do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa, ela se sente com confiança em atravessar a rua, porque ela sabe que tem alguém cuidando dela, né? Então tem alguém transmitindo confiança para ela. Uma vez eu fiz um teste com a minha filha tem 5 anos, e um dia eu fui buscá-la na escola, e aí eu propositalmente não peguei na mão dela, e o carro estava estacionado do outro lado da rua, e eu saí andando, lógico, como diz o outro, rabo de olho nela, e eu saí andando e ela veio atrás de mim. E aí, a hora que eu fui atravessar a rua, ela esticou a mão e puxou a minha mão assim. Ou seja, ela buscou
aonde ela tinha segurança, porque ela sabia que para atravessar a rua ela precisava de alguém que transmitisse segurança para ela, e ela veio e pegou na minha mão. Ou seja, isso é segurança, isso é confiança, isso é acreditar naquele que está ao seu lado todos os dias cuidando de você. Agora, vamos combinar, se a criança não tem uma intimidade com o pai, com a mãe, com a pessoa, se é uma pessoa estranha, provavelmente ela não vai confiar, né? E assim é a nossa vida diante de Deus. A partir do momento que eu mantenho uma relação de intimidade com Deus, isso vai produzir fé no meu coração, e a ponto de eu não precisar me preocupar com o dia de amanhã, pois eu sei que Ele, Deus, é quem está cuidando de mim. Agora, por favor, não vão entender mal e sair por aí dizendo que eu estou falando que agora todo mundo vai ficar parado, né? Vai esticar a rede lá em casa, ninguém vai fazer nada, que Deus vai mandar o maná, vai mandar um portador lá da log lá para trazer uma bolsa cheia de dinheiro para você pagar suas contas. Eu não estou falando nada disso, e não é isso que a Bíblia ensina.